noite, irmãos. Preparados para o Natal? Irmãos, nós estamos aí já quase em dezembro e vamos dia a dia ouvindo as notícias, as ruas, as compras, e nós também vamos nos preparar, mas espiritualmente. Esse é o nosso objetivo no tema Vinde e Adoremos. É uma oportunidade de nós nos reunirmos em adoração ao nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou ler apenas os versos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos dá mais uma vez, para estudarmos a Tua Palavra, para, ó Deus, meditarmos a respeito do nascimento de Jesus. E que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esse momento, também as demais mensagens, abençoando a nossa vida, ó Deus, para que esse tempo seja oportuno para o nosso crescimento espiritual, para que o nosso coração se encha da verdade da Tua Palavra. Nós agradecemos, te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Chega o final do ano, nós percebemos já, desde sexta-feira, essa Black Friday, quinta-feira, dia de ação de graças, e aí nós começamos a ver comemorações de Natal, Ano Novo, e uma coisa que sempre acontece é a mistura do sentido das datas comemorativas. Principalmente algumas datas cristãs, né, como a Páscoa, que é um momento para lembrar de coelho, de chocolate, e como o Natal. O Natal que dia a dia se torna um feriado cheio de símbolos e às vezes Jesus fica esquecido. Eu achei curioso a ornamentação de alguns shoppings. O shopping de Ribeirão Preto, o Ribeirão Shopping, ele tem como a ornamentação a Arca de Noé. Então tem uma arca no centro do shopping e lá tem o Papai Noel, né? O Papai Noé. É a Arca de Noé. De Noel. Não é a Arca de Noel mesmo. Não, nem colocaram Noé. É a Arca de Noel. E aí tem um trenózinho que você pode entrar lá, ou deve ser as crianças, né? E a frase é: venha conhecer os animais. Olha que mistura, criação com Natal, com Papai Noel, com árvore, com animal. Imagina a bagunça na cabeça de uma criança. Em Campinas eu vi no shopping uma ornamentação do Natal da Disney. Então é o Mickey, Minnie e assim por diante. Nós encontramos essa confusão, irmãos, porque nós sabemos que uma das questões é que tudo vira comércio, né? Quem não ouviu falar da Black Friday? Como não ouvir, né? Se você não ouviu falar, se você tem um celular, você recebeu e-mail, você recebeu notificação, você recebeu todo tipo de notícia, né? E se você olhou em alguma rede social, era só ofertas, entre aspas, falando da Black Friday.
E é curioso como surgiu essa data. Uma certa vez eu falei aqui, porque o termo, né, Black Friday, Sexta-feira Negra, ele surgiu porque dizem, né, que no dia de ação de graças, que é um dia antes, tinha muita gente indo para os lugares, viajando, porque para nós a data mais especial é o Natal, mas lá nos Estados Unidos é o dia de ação de graças. Então, aquelas pessoas, famílias se reunindo e muitos viajavam. E aí, como que era a sexta-feira? Sexta-feira era dia do retorno, então muitos congestionamentos. E aí conta-se que alguns policiais chamavam de Sexta-feira Negra, na Black Friday. E como não, o comércio aproveitou. Muita gente viajando, muita gente passeando e muita gente por ali. Vamos fazer promoção para que as pessoas comprem. Então foi dessa forma que surge uma data dentro da outra data. O Natal não é diferente. O Natal foi se transformando e é um momento de dar presentes, de comprar presentes e assim por diante. Não estou aqui com essa introdução falando contra a datas, contra isso ou aquilo. O que nos chama a atenção é que, às vezes, a descaracterização é tão grande que nós passamos pelo Natal e nós comemoramos mais como o mundo comemora do que como o cristão comemora. Então a gente está fazendo todas as coisas que o mundo faz e aí esquece e deixa de aproveitar essa data. Então existe uma tradição em muitas igrejas comemorar o advento. Então é uma data que vem desde um tempo antes até o Natal, em já se comemorar esse Natal. Nós não contamos os dias especificamente, mas nós também temos essa oportunidade para falar de Jesus, para observar as coisas que são de Jesus. E nós sabemos que o que está na nossa mente é o que realmente vai haver no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. E quando a gente pensa no Natal, nós devemos pensar a respeito de Jesus, a respeito dessa oportunidade que nós temos em Jesus. E nós devemos reconhecer a importância de Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele que nos cura, Ele que nos abençoa. Então, nada mais oportuno do que essa oportunidade para a gente falar um pouquinho mais de Jesus, do nascimento de Jesus, da história de Jesus. Todas as nossas comemorações de Natal, nós devemos adorar a Jesus. É uma data especial para nós pensarmos na encarnação do Filho de Deus. Profundidade que é isso, né? Jesus vir a esse mundo, nascer nesse mundo onde nós vivemos e aqui dar sua vida para nos salvar. O texto que nós lemos, irmãos, Lucas capítulo 1, ele fala a respeito de Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote, né? Então chegou o dia do seu turno. Se você tem a sua Bíblia aberta, lá no versículo 1, lá no versículo 8, Lucas 1, 8, fala que aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte entrar no santuário e queimar o incenso. Os sacerdotes não iam todos, né, como se eles tivessem uma escala, como era algo que acontecia só uma vez no ano. Então, às vezes, tinha sacerdote que uma vez só na vida eles tinham essa oportunidade de entrar no santo, lá para queimar, né, no santuário do Senhor para queimar o incenso. E a gente percebe que ali ele estava, né, de certa forma, cumprindo essa obrigação, e diz que apareceu um anjo, ou seja, Zacarias vendo o anjo, ficou atemorizado. E o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E esse queimar incenso, o incenso era a oração dos santos, era a oração daqueles que colocavam-se diante de Deus.
E provavelmente ele, como esse sacerdote, estava ali também orando, né, pela sua vida, pela sua família, pela sua esposa. E aqui então o anjo diz: a sua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então esse texto se refere a João Batista. E falando a respeito de João Batista, ele fala que João Batista será esse precursor, alguém que virá para pregar o arrependimento, para preparar o caminho. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Versículo 14, falando de João Batista: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. A promessa, de Malaquias se cumprindo aqui. Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. No início eu fiz a pergunta: estão preparados para o Natal? E essa pergunta era proposital. Eu creio que a gente, vendo esse texto, aqui é uma preparação para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus. E qual preparação era essa? Era o arrependimento. Era, assim, aqueles reconhecerem a necessidade de Jesus. E a preparação para o Natal, para nós, é também esse preparo espiritual. A pergunta é: mais do que você está preparado para o Natal, você está espiritualmente preparado para o Natal? E o que é, irmãos, estar preparado para o Natal? Gosto muito da frase de John Piper, que diz que o Natal é uma acusação antes de se tornar um deleite. Se você reparar, Lucas 2,11 diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você consegue ver a acusação nesse versículo? Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que ele quer dizer que Natal é acusação antes de qualquer coisa? Ora, se nasceu o Salvador, se eu e você precisamos de um Salvador, nós, então, percebemos que é uma demonstração, Natal é uma demonstração que nós somos pecadores. É essa a ideia de ser uma acusação. O Natal aponta para o nosso pecado, para a nossa necessidade de Jesus. Porque se nós achamos que não precisamos de Jesus, que não pecamos, então não precisamos de Natal. O Natal só é especial para nós porque nós reconhecemos o quanto nós necessitamos por Jesus. Olha aqui a frase de John Piper: o Natal não terá seu efeito pretendido até que sintamos desesperadamente a necessidade de um Salvador. E aí, irmãos, a ideia aqui é preparar-se para o Natal. Como é se preparar para o arrependimento, irmãos? Como é que é se preparar? Arrependimento é algo que toca o reconhecimento, do nosso pecado, da nossa tristeza. Mas como reconhecer que nós somos pecadores? Precisamos de fazer um exame, precisamos de detectar o que precisa ser mudado, o que precisamos confessar, o que está errado na nossa vida. Precisamos dizer como o salmista no Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. O Natal será diferente e melhor, irmãos, se nós estivermos preparados espiritualmente para o Natal. Ou o nosso Natal pode ser um Natal apenas festivo, o Natal que encontramos com a família, o Natal que andamos pelas ruas e
comemos algumas comidas típicas do Natal, vemos as luzes, mas aí é o Natal, né? Não é o Natal, não é o Natal de Jesus. Então eu estou falando do verdadeiro Natal. Para que a gente desfrute desse verdadeiro Natal, e é claro que o Natal, ele tem essa data específica, né, que não necessariamente foi o dia que Jesus nasceu, mas como nós estamos falando de Natal, o Natal é uma oportunidade, esse tempo é uma oportunidade para nós crescermos em Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar, assim, essa presença de Deus em confissão, em análise. E repare, irmãos, à medida em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, o Natal se transforma em ações de graças pelo perdão. Acho que é uma frase que a gente devia guardar sempre. O que é o Natal? O Natal é um dia de ação de graças pelo perdão. Porque Jesus nasceu, o Salvador nasceu, aquele que nos perdoou nasceu. O Natal é um dia de ação de graças pelo perdão. Salmo 32. O salmista começa no versículo 1 e 2, falando a respeito do que é uma bem-aventurança. Bem-aventurado. Qual é a característica que ele, aqui neste salmo, se você puder, abra a sua Bíblia, qual é a característica que ele sinaliza nesse salmo de uma pessoa bem-aventurada? Feliz é aquele que tem um carro novo no Natal, é aquele que tem mesa farta. Não, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Feliz é aquele que tem Jesus. Bem-aventurado quem tem a iniquidade perdoada, quem tem o pecado coberto. E o versículo 2 é mais profundo ainda, ó. A quem o Senhor não atribui iniquidade. Não que não tem pecado, que é perfeito, mas é o Senhor não atribuir, ou seja, é aquele que foi salvo por Jesus. É aquele que no espírito não há dolo, ou seja, que não vive no pecado, mas vive no perdão de Deus. Bem-aventurado, irmãos, felizes somos nós, porque nós temos a paz de Deus. Essa paz maravilhosa. Versículo 3 a 5, ele relata a angústia do pecado e o livramento. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Como é ruim, irmãos, a vida sem Jesus, a vida sem o perdão, a vida sem ter esse Salvador. Aqui diz que quem não combate o pecado é combatido por ele, é abatido por ele. Fala-se de envelheceram-se os meus ossos, é uma linguagem poética, embora o pecado pode trazer, sim, doença, tristeza para nós. Ele fala de gemidos. Gemidos parece que é uma dor que não tem nem palavras mais. Fala sobre sequidão de estio. Se tornou seco. Estio de estiagem, de algo que já não tem mais vida. Mas não para por aqui. Ele diz, confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Preparados espiritualmente, irmãos, não há nada mais importante para o preparo espiritual do que essa sondagem. Nós lemos há pouco o texto de João Batista. É o que ele veio fazer, anunciar Jesus. E quando nós ouvimos
o anúncio que Jesus nasceu, nós somos tomados por essa alegria da salvação, mas ao mesmo tempo por um alerta que nos diz: viva com Jesus, confesse os seus pecados, você carece de um Salvador, e se nós carecemos de um Salvador, nós precisamos constantemente ir até Ele. Essa convocação à oração é feita neste Salmo 32, versículos 6 e 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te. Há tempo, irmãos, para nós buscarmos a Jesus. Poderia ler várias passagens, irmãos, sobre confissão e arrependimento. Mas lembro aqui de pelo menos mais duas. Isaías 1, 18 e 19. O texto lá diz: o convite da graça. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como a neve ou como a escarlata, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O Natal é o convite da graça, é Jesus nascendo e dizendo para nós: vinde. Como nós falamos hoje cedo, não há mais a tutela da lei, ou seja, eu não sou salvo porque eu sou perfeito, mas eu sou salvo por Jesus. Mas se eu sou salvo por Jesus, eu vou até Jesus, encontro o perdão, e Jesus me liberta. E eu preciso então ir a Jesus. Natal é tempo de ir a Jesus. De ir a Jesus, como diz aqui, como nós estamos. Não podemos nunca pensar que nós não somos dignos de ir a Jesus, mas porque Ele que nos tornou dignos. Ou que o nosso pecado seja tão grande que não seja mais lavável. Aqui diz: ainda que os vossos pecados seja como for, vocês se tornarão brancos, puros. Versículo 11 do Salmo 32 diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, vós todos que sois retos de coração. Da mesma forma que ele começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, ele termina dizendo: alegrai-vos, ó justos. Não há nada mais importante para nós do que a paz, do que a alegria. Hoje cedo nós falamos também a respeito do Salmo 37, que fala sobre essa alegria, sobre esse prazer que nós temos em Deus. E esse Salmo fala sobre isso. Nos versículos 8 a 10 diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Não sejas como o cavalo ou como mula sem entendimento. Há uma instrução aqui do salmista. É um salmo bem completo. Ou seja, não se preocupe como chegar até Deus, como confessar os seus pecados. Você terá essa instrução. Quanto nós estamos dispostos, irmãos, a buscar a Jesus, a nos prepararmos para o Natal? Uma última passagem, Isaías 55, de 6 a 9, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Para muitos, o Natal, no lugar de aproximação de Deus, pode se tornar um tempo de afastamento, de ilusões, de buscas, de alegrias do falso Natal. Mas nós podemos buscar o Senhor.
E esse texto de Isaías diz no versículo 7, deixe o perverso seu caminho, o ímpio, o iníquo, os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa é a oportunidade que nós temos, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite sendo desafiados pela palavra de Deus. Ou nós vivemos mais um final de ano como qualquer outro, ou como os outros, ou nós podemos ter essa oportunidade de buscar mais de Jesus, nos prepararmos para estar mais próximos de Jesus. Esse texto de Isaías também, muito bonito, muito rico, ele diz que nós devemos nos converter, ao Senhor. E ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos. Ou seja, se nós andarmos pelos nossos caminhos, o caminho que o nosso coração se satisfaz, nós vamos cada vez mais para longe, para distante dos caminhos de Deus. Mas o que eu acho tão rico nessa passagem é que Deus não diz isso para deixar a gente, então tá, você fica no seu caminho, eu fico no meu, você fica com o seu pensamento, eu fico no meu. Não, o texto diz converta-se. Ou seja, há a possibilidade de os nossos pensamentos e os nossos caminhos ser comparados aos caminhos e pensamentos de Deus. Podemos sim. Com a palavra? Converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Que Deus esteja assim nos abençoando, irmãos. Então, nós possamos, nessa época de Natal, alguém pode até pensar, mas Natal, nós estamos em novembro? Não, nós estamos já, Tem gente falando em Natal desde setembro, outubro. Não, nessa época que passa tão rápido, apenas 3, 4 semaninhas aí, já estamos no final do ano. Que nós possamos crescer no caminho de Deus. Que a palavra de Deus seja intensa no nosso coração. Que nós possamos memorizar essas passagens, ler essas passagens. No Natal a gente não faz um monte de coisa porque é do Natal. Então é a oportunidade da gente ler em casa. Aqueles que têm filhos pequenos, ler com os filhos, aquela família já mais adulta, ler com a família. Vamos estar assim, crescendo com o Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar assim, encerrando esse momento da mensagem. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, por Jesus, porque Ele veio a esse mundo para nos trazer a paz. Veio esse mundo, ó Pai, para nos dar alegria. Ele é o nosso Salvador, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, dia a dia lembrar o quanto nós necessitamos do Salvador. O quanto nós somos carentes das Suas misericórdias. O quanto, ó Pai, a obra do Senhor começou nas nossas vidas, mas precisa ser completa dia a dia. Dia a dia precisamos ir ao Senhor. Dia a dia precisamos buscar, ó Deus, confessar os nossos pecados. Ó Pai amado, que o Senhor coloque no coração de muitos aqui, ó Deus. Sabemos, não conhecemos a história, o pensamento de cada um, mas que o Senhor coloque no coração de muitos aqui o desejo de aproveitar essa oportunidade. A partir dessa semana, ó Deus, meditando, confessando os seus pecados, analisando o que precisa ser mudado, ó Pai. E que nós possamos mudar, crescer nos Teus caminhos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo, obrigado por esse momento, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.